Boa noite, gatos e gatas do meu plantão! Cheguei, hein? E eu já convido quem ainda não se inscreveu no canal, corre se inscrever no canal, é de graça, vamos fortalecer a gata aqui, viu? E eu já tô com o meu super convidado, tava ansiosa pra receber ele, porque tem muita curiosidade pra perguntar pra ele. Tô aqui com ele, delegado de polícia, Emanuel David? Davi. Seja bem-vindo! Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, falando o que eu mais amo: golpes, polícia, estelionato. Vamos tentar passar alguma mensagem pro pessoal que tá vendo a TV hoje, né? Tá vendo o nosso podcast. Tava ansiosa pra te receber. Recebemos muitas perguntas, mas antes da gente entrar pra saber de golpes, de um monte de coisas que acontecem na tua vida, a gente quer saber quem que é o delegado. Você nasceu em Curitiba, não nasceu em Curitiba? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Claro, eu nasci em Curitiba, sou curitibano, tenho 44 anos de idade, nasci na Vila Guaíra, aqui é um bairro de Curitiba, então eu fiquei a minha infância inteira ali na Vila Guaíra, e eu tenho pai investigador de polícia, meu irmão é policial militar, a minha mãe é enfermeira do exército, então eu tenho toda a família é voltada para a área de segurança pública já. Então era difícil fugir disso, né? Era difícil. Não tem como. Como que foi teu primeiro contato com polícia? Eu lembro do meu pai me levando na central de triagem, ali no centro de Curitiba. Ele ia trabalhar e me levava lá pra eu ficar junto com ele. Dentro da viatura ele me levava e já me chamava a atenção. Era aquelas veraneios, uns carros antigos. Meu pai é policial da década de 70, 80. Então a polícia era totalmente diferente da de hoje. E ele trabalhou em várias delegacias assim de porte de furtos e roubos, meio ambiente. A partir daí é que eu comecei a pensar em fazer direito. Fiz concurso muito tempo depois, eu advoguei muitos anos, eu advoguei 10 anos. Bastante e daí em 2013 tempo. eu passei no concurso. Eu tirei meu bem em 2005. Então eu advoguei de 2005 até 2014. Passei no meu concurso em 2014 e desde então eu só exerço a profissão de delegado. Mas antes, quando você começou ali com teu pai, você já tinha o sonho desde pequenininha de ser delegado de polícia? Vou falar a verdade pra você. Porque quando a gente é criança, a gente tem um monte de sonho, né? Ou ser bandido ou ser polícia, uma brincadeirinha lá. Não, eu até não tinha vontade de ser delegado, assim. Eu falava pra você que eu queria ser publicitário, eu pensava em outras coisas. Eu gostava muito de conversar, então eu achava que publicidade, administração eram profissões interessantes. Só que a gente acaba sendo jogado no destino e eu fiz concurso no segundo grau para contador, então eu sou contador também. Eu fiz contador lá na Federal e comecei a ter contato com direito. Eu comecei a gostar e tentei faculdades de direito. Acabei passando e gostava muito de advogar. Eu advoguei vários anos da minha vida, 10 anos quase advogando. Muito tempo. Meu pai não queria que eu fosse policial. Ele falava: não, filho, você não pode ser policial, você vai fazer concurso, mas você tem que ser juiz, tem que ser promotor, tem que ser procurador de município. Faça outra coisa. É muito difícil ser policial. E realmente hoje eu vejo assim que a profissão é muito difícil, é desgastante. Não deve ser fácil. É muita cobrança. Mas assim, tem, como em toda profissão, tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo na frente da profissão. Mas eu acho ainda, apesar de tudo, que a nossa profissão é maravilhosa, a gente consegue ajudar o próximo. E hoje eu tô na profissão que eu tô e eu continuo lutando todo dia porque a gente ajuda muita gente. É muito importante assim, a gente poder todo dia ouvir uma pessoa. A gente trabalha mais como psicólogo em alguns casos na delegacia do que até como delegado. Assim. Só o fato de atender a pessoa, ter uma escuta ativa, ouvir os problemas dela, já resolve metade dos problemas dela. Delegado, como que foi a primeira ocorrência assim que você atuou, que você recebeu, assim? Como que foi? É engraçado, Ju. Que acho que fica meio que marcante, não fica na tua vida? Fica assim... Porque a gente sai eu já tinha 10 anos advogando. Mas assim, eu fui jogado em Castro, foi minha primeira comarca. Então é na região dos Campos Gerais. Tem ali Ponta Grossa, Carambeí, Irati, tem toda aquela região e tem Castro. Essa foi a minha primeira comarca. Cheguei lá em Castro, 90 presos pra cuidar. A gente cuidava de presos ainda naquela época. Guarda compartilhada com o departamento penitenciário. E assim, eu passei no concurso com 33 anos. Então eu já tinha uma certa idade já. Não era tão novinho assim. Era novo. Era novo, mas nunca tinha sido polícia, na verdade. Porque tem muitos colegas meus que passaram no concurso e eles já eram policiais militares, eles eram GMs, guardas municipais. Então eles tinham uma experiência de polícia. Eu não tinha, eu tinha uma experiência de advogado. Primeira ocorrência, cheguei na delegacia, roubo. Tinha que ir no ver local de crime, suicídio. Eu fui em muitos locais de crime que depois ficou constatado que era suicídio. Teve uma ocorrência que aconteceu quando eu cheguei em Castro, nos primeiros dias já, roubo. Todo mundo na delegacia louco, saindo atrás de arma, colete, eu de terninho, gravatinha. Achando que ia ser mamão com açúcar. E no interior a gente corre em milharal atrás de fugitivo, em trilho de trem. Eu já fiz tudo isso. Quando você tá no interior, você acaba fazendo isso. Sim. Eu tive casos de fuga, por exemplo, em que os presos fugiram e tinha um rio atrás da delegacia. A gente saía armado, com água até o joelho, por exemplo, no meio do rio, com os presos se jogando na beirada do rio, se cobrindo de palha, por exemplo. Então são coisas que marcam muito, assim. Sim. Hoje em dia, os delegados novos que estão entrando, eles não têm isso. Por quê? A guarda dos presos hoje é totalmente do departamento penitenciário. Há uma gestão ali para fazer com que o delegado só cuide da atividade jurídica. Mas quando eu entrei lá em 2013, não era bem assim. A gente fazia de tudo.
É mil e uma utilidade. Mil e uma utilidades. Além de tudo que a gente fazia, Maria da Penha, trânsito, Sim. tinha que pegar preso. Isso me marcou muito. Eu ter que estar no meio do rio com os outros investigadores, tipo cena de filme, assim, caçando os presos de noite, isso, com lanterninha, Não é assim. fácil. Não foi fácil, foi períodos difíceis. E nesse começo, teve algum momento que você falou, eu não aguento mais, eu quero desistir? Não teve. Tiveram momentos antes de eu passar. Por exemplo, eu comecei a estudar em 2010 pro meu concurso. Então eu estudei 2010 inteiro, 11 inteiro, 12 inteiro e meu concurso foi em 2013. Eu já estava quase desistindo e só foram 3 anos. Eu tenho colegas que estudaram 5, 6 anos, 7 anos, tem colegas que estudam para outros concursos. E eu já estava ficando muito cansado, assim. Mas depois que você passa, é maravilhoso. Sim. Você tá com a tua vida calma, você tá numa profissão que você ama. E em alguns casos, outros colegas acabam estudando para ir para outros concursos, virar Sim. promotor, virar juiz, mas não foi o meu caso. Eu me sinto muito realizado como delegado. E como que você lida com o estresse da profissão? Porque não é uma profissão fácil, né, delegado? Não é fácil. Eu acho assim, eu sou dessas pessoas que acordam, por exemplo, que acordam na segunda-feira e eu acordo de bem com a vida, sorrindo. Porque eu gosto do meu trabalho. Eu falo que o trabalho tem que ser diversão, né? Você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Imagina se você tivesse que acordar, eu não consigo imaginar uma pessoa que tem que acordar todo dia, ou todo domingo, por exemplo, para uma semana de um local que ele odeia, de Sim. colegas que ele não gosta. É maçante. A pessoa fica estressada É. pelo ambiente por si só. Então eu acho assim, eu vivo num ambiente, eu falo isso para meus policiais lá na delegacia, eu coordeno mais ou menos uns 30 policiais. Sou eu como titular da Delegacia de Estelionatos, e eu assumi a delegacia em 2019. Ou seja, eu fui para Castro, fiquei em Castro lá cuidando de tudo. Maria da Penha, alcoólatra, criança que brigava, adolescente, tudo. Por isso que você acaba sendo um psicólogo, Você né? acaba sendo psicólogo. Daí eu fui para furtos e roubos aqui lá de Curitiba, algum tempo, 3 anos, e depois assumi a Estelionatos em 2019. Então eu coordeno muitas pessoas. Eu sempre falo para os policiais, gente, vocês acham que as vítimas vêm aqui na delegacia porque querem ver o investigador que é bonito, ou querem ver o delegado, ou querem ver... Não, gente, é que nem um hospital. O pessoal que vem aqui, eles têm problemas, eles trazem toda uma carga emocional, psicológica, muito pesada para a delegacia, e o teu papel é resolver os problemas dos outros. Com certeza. Eles são contribuintes, ou seja, eles pagam os seus impostos, o seu trabalho, o seu salário é pago com o imposto que essa pessoa está pagando. Ou seja, nós temos que tratar bem, nós temos que escutar. Nem todos os casos a gente consegue resolver. São milhões de casos de estelionatos. Sim. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas é lógico que gera estresse. Mas eu acho que o meu problema, o maior é a gestão de pessoas. Até o caso criminal a gente consegue resolver. Sim. Mas assim, gestão de pessoa, é servidor brigando com servidor por causa de férias, por causa de veículo, por causa de comida, por causa da bolacha que um comeu do outro. Assim, em qualquer lugar tem esse tipo de problema. Eu acho que gestão de pessoas é o pior do ser humano. É difícil. E, delegado, você consegue separar a vida pessoal com a da profissional ou você acha que ainda dá uma misturada ali? É muito difícil. É A gente acaba porque- virando uma persona, assim, o delegado, etc. Porque quando você tá em casa, o telefone não fica também enchendo o saco? Eu sou o titular da delegacia, Então. o meu telefone toca toda hora. Agora não toca porque tem o WhatsApp, né? Aham. Antigamente deveria tocar bip ou o telefone, o orelhão da residência, mas o telefone não para de tocar. São muitas demandas lá na delegacia. Sim. Nós temos muito boletim de ocorrência de estelionato. Ali no pós-pandemia, nós tivemos um aumento de estelionato gigantesco. Eu até falo brincando, assim, na época que eu era delegado lá da Furtos. Quando eu estava na Furtos, o que valia financeiramente era um telefone celular. Tiveram muitos roubos e furtos naquela época, lá em 2016, 2017, lá na Furtos. Ou seja, os criminosos entravam em shoppings, entravam em lojas de telefônica para roubar aparelho. Depois da pandemia, isso diminuiu muito, porque o criminoso não precisa ter um aparelho físico. Sim. Se ele quiser ter um aparelho físico, ele vai ter um aparelho não para revender, em muitos casos, mas mais para ter informação dentro do aparelho. Ou seja, muito mais vale a informação hoje. Ou seja, o estelionato aumentou muito. Os crimes aumentaram muito depois da pandemia. Eu ia perguntar agora pra você, ou pós-pandemia, mudou muito os golpes ou você acha que continua igual? Olha, a gente consegue fazer uma analogia antes da pandemia e no pós-pandemia com analisando os consumidores, por exemplo. Antes da pandemia, eu particularmente, não sei se você fazia compras online, muitas compras Não. online. Não tinha. Agora eu só faço Eu ia online. começar a falar um monte de loja online, não pode, né? Mas assim, não tinha a amarelinha lá que você compra. Não tinham vários aplicativos de compra e venda, por Sim. exemplo. Ou seja, as pessoas na pandemia começaram a comprar de modo desenfreado, Sim. desde uma compra internacional até uma compra de farmácia, por exemplo. Um mercado, tinha um app que ajudava você a fazer a tua compra de mercado. Sim. Ou seja, com os consumidores procurando mais a internet, também teve aumento de e-commerce, por exemplo. Não tinha lá, a pessoa não tinha mais a loja física, ou a pessoa abria a pastelaria online e a loja de compra e venda dela online, Sim. ou ela morria de fome. Sim. Ou seja, a gente teve um aumento gigantesco de e-commerce também. E daí começou a ter uma efervescência de vários fatores. A legislação na época era muito ruim de estelionato. Pena até 4 anos, por exemplo. Agora a gente tem uma pena de crime virtual de até 8 anos. E se ficasse, né? Se ficasse, não Delegado. ficava. Cabia fiança até Sim. 4 anos, a pena de 1 a 5 anos, a pessoa ia ter uma fiança. Ou seja, era muito tranquilo para o estelionatário. Depois da pandemia, tiveram um aumento. O estelionatário viu que era uma boa ele largar um crime violento,
que ele ia ter que ter uma quadrilha, ele ia ter que fazer um sequestro para pegar um valor maior, para ir para um crime que ele pratica com um telefone celular só. É muito mais fácil, ele acredita no pseudo-anonimato. Sim. E assim, o estelionato hoje é um crime plural. Por quê? Vamos dizer que você foi vítima do estelionato, Ju. Você está em Curitiba, você vai fazer um Pix, por exemplo, lá para o estado de São Paulo. Mas a conta talvez não seja nem de São Paulo. O criminoso pode estar lá na Bahia. Sim. Mas a quadrilha não está nem em São Paulo e não está nem na Bahia. A quadrilha pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em outro local. Ou seja, é uma investigação muito complexa. Sim. E o criminoso, ele tenta se aproveitar disso. Sim. Delegado, você falou do Pix. A culpa do golpe do Pix, você como delegado, acredita que é do banco, do usuário ou do Estado? Olha, eu sempre falo, quando eu falo de Pix, eu gosto de falar de tecnologias. Sim. Sempre que o ser humano ele quis impedir que uma tecnologia avançasse, a tecnologia destruiu qualquer tipo de expectativa do ser humano. Sim. Por exemplo, lá na Revolução Industrial, os caras tinham o barquinho a vapor lá, o barquinho a vela. Daí foram lá, criaram a máquina a vapor e substituíram. E assim, é uma constante isso na humanidade, na história da humanidade. Aqui em Curitiba tinha lá o nosso ônibus que tinha um cobrador e tinha um motorista, a tecnologia acabou suplantando o cobrador, não precisou mais. Perderam empregos e, em alguns casos, até o coitado do motorista acaba fazendo a cobrança dos valores. Mas com o Pix é a mesma coisa, é uma ferramenta muito importante economicamente. Você lembra? Você vai lembrar, né? A gente lembra, antes a gente fazia TED, DOC, Sim. a gente tinha que fazer um TED. Se fizesse o TED na sexta-feira de noite, ele compensava na segunda-feira. Segunda-feira, Às vezes a pessoa Depois passava das 10 fome. ainda. Depois das 10 ainda. A pessoa podia passar fome que você fazia a compra. Ou seja, era demorado, era um processo mais trabalhoso, eram transferências bancárias mais demoradas. Daí chegou o Pix, uma ferramenta econômica importante. Ou seja, a gente está falando de uma moeda virtual já. Sim. O dinheiro está diminuindo nos caixas eletrônicos, está diminuindo na mão das pessoas, porque as pessoas fazem Pix hoje. Sim, ninguém mais anda, né, com Ninguém dinheiro. mais anda com dinheiro. Isso daí diminuiu, por exemplo, e por isso que uma das causas da diminuição dos crimes em caixas eletrônicos tem diminuído muito. Por quê? Porque tem Pix, não tem mais dinheiro em caixa eletrônico, por exemplo. Sim. Ou seja, primeiro fator é uma ferramenta importante. A tecnologia, a gente não pode falar mal da tecnologia por si só. Sim. Mas agora, ela é o quê? Ela é uma ferramenta rápida, é uma ferramenta que transfere quantidades interessantes de dinheiro para pessoas instantaneamente, que podem instantaneamente transferir para outras pessoas. E o estelionatário pensa assim, isso é interessante para aplicar golpes. Com certeza. Se eu lesar uma pessoa, por exemplo, em qualquer tipo de golpe, não precisa ser, o golpe em si não é o golpe do Pix, mas eu faço uma compra e venda fraudulenta para a pessoa. A pessoa faz para mim um pagamento via Pix. Eu já faço 10 transferências via Pix. Sim. Ou seja, o Pix é importante, mas tem que ter ferramentas para conseguir fazer bloqueios, se aquele Pix foi utilizado de modo fraudulento. Algum tempo atrás, quando saiu o Pix, tinha o Pix programado em algumas instituições bancárias. Então o comerciante lá fazia a venda, a pessoa fazia um Pix programado pro comerciante. E daí o dinheiro não ia cair nunca, porque o criminoso ia lá e estornava o valor. Como que daí o comerciante daí ele faz um boletim de ocorrência Tem que fazer um boletim de e ocorrência. Então, consegue estornar. reverter? O que aconteceu? Os criminosos, eles são inteligentes, eles começam a analisar as ferramentas que existem. Então, no pós-pandemia, eles viram o Pix lá e viram que poderiam aplicar muitos golpes. Por exemplo, você faz uma negociação comigo e eu mando um comprovante de Pix no teu celular. Eu só mando um comprovante, uma foto de um Pix. Você nem olha no teu app, por exemplo, para ver se o dinheiro verdade. caiu. Ou seja, eu nem mandei Pix nenhum, nem é programado o Pix. Ou seja, eu mandei uma foto só, falsa, com um determinado valor. Os criminosos começam a ver que é possível praticar vários tipos de golpes usando essa ferramenta. O que o Banco Central começou a ver? Bom, vamos ter que fazer um jeito de estornar esse valor que foi transferido irregularmente. O que o Banco Central instituiu? O MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Eu ia perguntar agora, Do o MED? bloqueio Dos bloqueio valores, imediato. É o bloqueio imediato. Ele funciona? Ele funciona. Vamos dizer assim, eu apliquei um golpe em você. Daí você... Ele realmente protege? Ele protege na medida que ele vai criar... Eu vou explicar para você um exemplo e vou falar como ele protege. Então, eu apliquei um golpe em você, você desconfiou que era golpe e entrou em contato com o seu banco. E falou assim, olha, eu acho que eu caí num golpe, fiz uma transferência pro Emanuel e eu acho que eu tô sendo vítima. O que o seu banco vai fazer? O seu banco vai entrar em contato com o meu banco imediatamente e vai gerar um alerta na minha conta. Qualquer valor que tiver na minha conta durante um determinado período, ou se tiver valor, ele vai ser bloqueado. Sim. E vai ser revertido para você. Tá. Isso acontece imediatamente, a partir do momento que você falar que foi vítima de uma fraude. Não pode acontecer se você comprar um carro, por exemplo, e não gostar mais do carro. Sim. E quiser a devolução do carro. Aham. Só que o que acontece? O Pix é tão bom que ele é imediato na conta da pessoa. Sim. Então, no momento que caiu na minha conta, eu já vou ter feito 10 Pix já, para 10 outros criminosos. É possível fazer um rastreamento, mas é muito difícil conseguir pegar o valor, salvo se outra pessoa for vítima e caiu o valor na conta. Daí você vai ser ressarcida. E aquela pessoa vai esperar cair dinheiro para ser ressarcida também. Mas o golpista que dá esse tipo de golpe, você vai enviar o Pix pra conta do golpista. É realmente ele mesmo que tá ali? Porque daí não é mais fácil de você chegar no golpista? Então. Ou ele usa pessoas laranja pra fazer isso? Os bancos, até algum tempo atrás, Ju, eles tinham dificuldade para saber se quem abria a conta era você mesmo ou se era a Maria. Ainda mais porque tem agora banco Reconhecimento virtual, facial, né? Que é mais fácil da pessoa fazer uma fraude. Uma fraude, não é?
os bancos, eles têm mecanismos para tentar identificar se você é você mesma. Aham. Por exemplo, eles vão pedir lá uma foto tua, Sim. uma foto, você vai ter que bater uma fotinha, uma biometria facial com a tua identidade. A identidade pode ser falsa, né, gente? Sim. E daí é uma conta de um laranja, por exemplo, uma conta toda falsa. Uhum. Mas isso pode ser identificado, por exemplo. As polícias conseguem ver se aquela identidade que está sendo mostrada é sua mesma ou não. Isso consegue ter um rastreamento com relação a isso. Isso daí tava, no começo ali na pandemia, estava tão difícil, porque os criminosos estavam fazendo assim. Foi presa uma quadrilha em São Paulo, por exemplo, que eles estavam enchendo bexigas de aniversário e colocando fotos do rosto do cliente. Meu Deus! E vestiam uma roupinha. E daí eles faziam abertura de contas fingindo que era você, fingindo que era o Emanuel. Só que era uma foto numa bexiga. E a biometria dos bancos não pegava a diferença do rosto da pessoa de uma foto detalhada. Gente! E daí o criminoso montava uma conta. E daí a polícia ia começar a investigar e ia bater na tua casa. Porque, em tese, a imagem era tua, a biometria era tua que era feita. Agora, os bancos eles conseguem, aí, com a tecnologia, verificar se realmente é você ou não. Mas as investigações, elas tomam cuidado, porque eventualmente pode ser alguém com documento falso abrindo uma conta. Mas é muito mais fácil o criminoso aliciar alguém. Um vizinho, um amigo, um parente, para receber valor. Nesse caso aí da bexiga, você já viu algum caso de a culpa injustamente pra vítima, assim? Que Olha, não tinha culpa tem que porque tomar muito pegaram... cuidado. Tem que tomar cuidado, porque usaram os dados da pessoa. Não precisa Sim. nem ser uma bexiga, mas, por exemplo, assim, eu pego, o criminoso ele falsifica o teu documento. Ele coloca a foto de outra mulher lá e ela abre a conta, como se fosse você. É bem comum isso. As pessoas têm que entrar com ações contra o banco, se tiverem prejuízos. Porque, assim, essa conta está sendo utilizada de modo indevido. Eu tive um caso na delegacia, por coincidência, nessa semana, em que aconteceu exatamente isso. Criminosos usaram a foto os documentos de uma pessoa para abrir uma conta lá no Rio de Janeiro. Só que o que estava acontecendo? Os criminosos estavam sequestrando pessoas lá no Rio de Janeiro e o dinheiro do sequestro, do resgate, estava caindo na conta de uma pessoa aqui de Curitiba. Meu Deus! Só que tudo era montado. O cara não sabia de nada. O daqui de Curitiba não sabia de nada. O daqui de Curitiba Mas não aí tinha envolvimento nenhum. Como que iam pegar esse dinheiro dele? Eles montaram uma conta nos dados dele, mas lá no Rio de Janeiro. Ah, ele não sabia. agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Eles pegaram Ele não sabia. os documentos dele e abriram uma conta lá no Rio de Janeiro. Sim. E daí, o que aconteceu? Essa pessoa foi intimada aqui em Curitiba para responder uma ação lá no Rio de Janeiro, de sequestro. E como que ele conduziu Daí tudo ele isso? pegou, ficou desesperado, ele falou, nunca abri conta no Rio de Janeiro. E daí lá tinha a denúncia do Ministério Público, o juiz oferecendo prazo para ele oferecer defesa, e ele tá junto na quadrilha com uma pessoa que abre contas. Meu Porque a conta era dele. Deus. E daí, a gente explicou para o advogado tudo que pode ser feito. Ele fez um boletim de ocorrência, falando que tinha falsidade ideológica nas contas, pediu, por exemplo, dados cadastrais, quem que abriu a conta, a foto do documento, por exemplo, porque o documento pode estar no nome dele, mas a foto vai estar de outra pessoa, com toda certeza. E pode acontecer isso. Imagina você responder por Meu sequestro Deus. lá no Rio de Janeiro, sendo que você mora em Curitiba. O estelionato hoje permite isso, é muito grave. Nossa, muito. Já pensou, você tá andando, de repente você tá indo preso e nem sabe por quê. Isso que não saiu a prisão dele. Eu falei para ele, olha, no teu caso, se fosse a delegacia aqui de Curitiba, a gente tinha pedido a tua prisão. Com certeza. A temporária, pelo menos, em 5 dias, e depois você ia explicar que, que a tua conta foi clonada, etc. E depois, lá na delegacia, a gente descobriu que não era só uma conta, Ju. Tinham várias contas abertas no nome dele, no Brasil inteiro. Mais de 17 contas. Meu porque a gente tem Deus. muitos bancos virtuais hoje. Sim. Delegado, quando você pega, assim, que nem o caso dele, que foi vítima, mas das pessoas que levam golpes ali, você acha que o banco deveria reembolsar a vítima? Tem muito disso que acontece? Porque acho que o banco não reembolsa, né? Quando a pessoa cai num golpe, assim, de Pix, alguma coisa assim. Os bancos, eles partem do seguinte pressuposto. Se o próprio cliente do banco deu dados, deu a senha, auxiliou totalmente pro golpe, o banco não ressarce. Tava acontecendo um golpe antigamente, que era o golpe do motoboy. Como que é? Eles ligavam na tua casa e falavam assim, Ju, você gastou agora 50 mil reais num shopping aqui da cidade, no seu cartão de crédito? Você ia ficar desesperada, ia falar que não. E daí o criminoso falava assim, a gente vai mandar um motoboy na sua casa então, o setor de segurança vai mandar um motoboy na sua casa para pegar o seu cartão e não utilizar o seu cartão. Você assina uma carta dizendo que você não fez os gastos e entrega o cartão pro motoboy. Ok? Ok. Ia o motoboy na sua casa, criminoso, pegava o seu cartão de crédito e começava a fazer compras, milhões de compras. Porque ele tinha o teu cartão, ele tem os teus dados, ele tem o código de segurança e ele tem todos os seus dados já. Ele consegue fazer compras online, por exemplo, ele não precisa nem passar na maquininha. Em alguns casos, as vítimas passavam até a senha pro criminoso. Meu Deus. Mas a vítima é geralmente mais idosos ou tem jovens também, pessoa mais nova assim que cai também? Porque eu não sei, né? Eu posso falar que eu não ia cair, mas eu ia ficar meio assim. Eu digo assim pra você, pode ser que esse golpe do motoboy que eu tô falando não tenha você como potencial vítima. Mas eu tenho certeza absoluta que você pode ser vítima de algum golpe. Com certeza. Todo mundo pode ser vítima de algum golpe, até involuntariamente. Sim. Daí, nesse golpe do motoboy, por exemplo, que eu tava falando, geralmente eram vítimas idosas. Os criminosos têm os dados, têm os telefones, têm a idade das vítimas. E a vítima entregava. O banco falava assim, você entregou tudo pro criminoso. Eu não vou te indenizar. E o banco não pagava. Mas pode ser que tenha uma fraude que um funcionário do banco tá envolvido.
pode ter uma fraude que houve uma falha do app do banco, por exemplo. Ou alguma senha, alguma fragilidade no setor de segurança do banco. Daí os tribunais falam que o banco tem que indenizar. Mas tem que tomar cuidado que se a vítima dá dados, se a vítima entrega objetos, faz transferências porque quer, o banco tem uma responsabilidade limitada aí. Sim. Eu vi esses tempos atrás, não tá nem aqui, mas agora que eu lembrei. Teve uma moça envolvida num esquema golpe. de golpe de banco, não teve? Teve. A gente prendeu lá em Curitiba uma Que eu gerente vi, do banco que ajudou a desviar 22 milhões, por exemplo, do banco. Meu Deus. Ela ajudou a desviar 22 milhões. Tá presa ainda ou não? Tá presa. Ela fez, com outras pessoas, com procurações falsas, conseguiram fazer transferências bancárias. O banco identificou que foi ela que fez transferência. Tinha login dela de acesso. O banco, a empresa era de São Paulo, a conta. E ela estava movimentando as contas em Araucária, por exemplo. Ou seja, o banco identificou de modo rápido isso. O banco tem que ressarcir a empresa que foi vítima. Sim. Nesse caso. Delegado, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas que falam muito na internet. Vamos. Como que a mulherada cai nos golpes românticos que tem? Tem aquele golpe eu até marquei aqui, romance scam. Já ouviu falar scam. alguma coisa assim? Me explique aí, então. Que chegam na mulherada, né? E teve também teve agora esse tempo atrás um cara também que estão procurando, né? A gente chama de estelionato amoroso. Como que funciona? Ju, se eu falar pra você... Estão falando muito na internet sobre isso, né? Muito. Pelo menos uma vez na semana, vai na delegacia uma mãe e uma filha. E quem que você acha que é a vítima? A mãe ou a filha? A mãe. A mãe é vítima. Ou seja, as filhas levam as mães para falar comigo na delegacia, dizendo que a mãe a mãe geralmente com 70, 60 anos, 70 anos, está se relacionando com um meninão ou com uma pessoa madura, e que a mãe começa a fazer transferências bancárias para as contas desse suposto namorado. E as filhas e os filhos tentam convencer a mãe que é um golpe, e a mãe não acredita. Acham que os familiares estão se metendo no relacionamento amoroso delas, que os filhos, os parentes não querem que ela case novamente, se ela for viúva, por exemplo. Ou seja, eu já tive casos na delegacia que os filhos trouxeram as mães e que inclusive foram com psicólogos na delegacia, porque a mãe não acreditava que estava conversando com a pessoa que estava sendo vítima do golpe. Sim, que era realmente uma questão amorosa. Ou seja, os criminosos eles são muito bons conversando com as vítimas. Eles geralmente nesse golpe eles trazem uma posição de poder. Eles falam que são parlamentares, que são políticos, médicos, advogados, engenheiros. Mas eles conversam só pela internet, ou eles têm contato físico? Olha, geralmente só pela internet. A gente já teve casos na delegacia que tiveram encontros amorosos também. Mas geralmente esses encontros acontecem pela internet, a pessoa faz videochamada, em alguns casos usando deepfake, ou seja, uma imagem falsa do rosto. E as mulheres fazem... Eu já tive casos na delegacia que tiveram financiamentos de carro no nome de criminosos. Meu Deus. A pessoa financiou carro, 5, 6 carros no nome do criminoso. Fazia financiamento de casa, empréstimo bancário. Ou seja, a mulher ficava num déficit financeiro assim, que nunca mais na vida dela ela ia conseguir se levantar. E não acreditava que era golpe. Os criminosos, uma vertente eles falam de poder, etc. E tem uma outra vertente, o que eles falam daí, que são Brad Pitt, que são atores. Eu vi, acho, alguma coisa mesmo de alguém... A mulher era alguém famoso. Lá dos Estados Unidos, eu não lembro agora quem que era. Mas a mulher acreditava que era e o filho falava, não é. E ela já tinha mandado não sei quantos mil pro criminoso. As pessoas acreditam que estão falando com o Brad Pitt, a moral dessa pessoa tá bem alta, né? O ego dela tá lá em cima. Mas é ótimo. Mas assim, chegando na delegacia, a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que intimar a pessoa. Falando o psicológico da pessoa, acho que fica bem abalado, né? Quando ela cai na real mesmo, que ela caiu num golpe, ela não quer acreditar de modo nenhum, né? E não só as mulheres são vítimas, as mulheres são muito vítimas nesse caso, mas os homens também são vítimas. Eu ia entrar nesse assunto agora. Nós temos as mulheres que caem. Mas, hoje em dia, né, internet, a gente posta o que quer ali, né? Os homens não ficam meio, né? Deslumbrados com as menininhas novas e acabam caindo. Aquele homem que começa a conversar com uma mulher na internet. E a mulher, aquele chavequinho, manda um dinheirinho aqui, outro ali. E tem como depois o cara falar que caiu num golpe ou não? Se ele tá mandando por quê? O golpe principal que acontece na internet, principalmente na pandemia. O que aconteceu? A gente falou alguns fatores ali. Outro fator que aconteceu muito na pandemia, as pessoas ficaram muito isoladas, né? As pessoas não estavam tendo mais relacionamento, não viam nem os pais, a carência amorosa, a carência psicológica, afetiva. E as pessoas começaram a se relacionar via aplicativos de conversa. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente tá falando pessoalmente. Sim. Imagina através do aplicativo de conversa, que você não vê a pessoa. Você não sabe se aquela pessoa é um homem, uma mulher, se ela é como ela tá falando, se ela tá onde ela tá falando. Ou seja, a gente tem que desconfiar, gente. E na pandemia isso mudou. Os homens começaram a conversar e os criminosos se atentaram a isso. Os criminosos montam perfis de meninas mais novas, procurando homens mais maduros também. E você na internet consegue ver tudo da pessoa. Sim. Se a pessoa ela trabalha, se ela tem carro, se ela tem casa, onde que ela viaja, onde ela come. Porque, infelizmente, Ju, as pessoas postam tudo na internet. E você não pode postar se você... Eu sempre pergunto nas minhas palestras, você é youtuber?
Você é instagramer? Então por que você tem rede social aberta? Não tem que ter rede social Sim. aberta. Ou seja, esses senhores têm rede social aberta. Alguns são casados, alguns não. E daí o criminoso já faz um mapeamento da vida inteira da pessoa. Sabe quem é filha da pessoa, quem é esposa, quem é irmão, aonde trabalha. E daí ele começa a mandar um oi, tudo bom? Vamos conversar num lugar melhor? E daí sai da plataforma, que geralmente é Facebook, para ir pro WhatsApp. O WhatsApp é mais fácil para mandar foto, etc. Os criminosos sabem disso. E começam a trocar fotos falsas. Ou seja, o criminoso manda uma foto falsa para a vítima, Sim. a vítima vai lá e plic, manda uma foto verdadeira. Sim. O criminoso, num determinado momento, vai falar assim: olha, aqui é o pai da menina. Ela é menor de idade, você é um pedófilo, você tá mandando fotos pornográficas para uma menor de idade, você está praticando crime, de acordo com o ECA. Ela tem problemas psicológicos, etc. A mãe quis se matar e começa a inventar uma história. E começa a pedir dinheiro pro cara. E daí a pessoa acaba mandando, né? Por Manda medo. muito dinheiro, manda muito. Eu tive caso na delegacia E que as qual que é o vítimas... momento que eles vão te procurar? Porque daí não começa a ser assim uma coisa sem fim. Sem fim. Você fala pra você, eu tive um caso na delegacia que a vítima mandou R$1.700.000 Você tá brincando. pros criminosos durante 2 anos. E ele não quis representar. Durante 2 anos ele ficou mandando dinheiro. Durante 2 anos ele ficou mandando dinheiro. E toda noite, juro por Deus, toda noite o criminoso... Porque depois de um determinado momento, o criminoso vai falar que é policial. Sim. Olha, aqui é da delegacia de polícia. Aqui é da delegacia de polícia, de proteção ao menor, o senhor é um pedófilo. E daí, todo dia o policial rezava com a vítima. Gente. Todo dia. R$1.700.000. É surreal isso. Surreal. E ele não acreditava. E esse senhor só foi na delegacia porque os herdeiros dele foram na delegacia e tentaram convencer ele que era um golpe, na verdade. Ou seja, ele estava dilapidando o patrimônio. Imagina, R$1.700.000 para você Sim. conquistar. Ele é um grande empresário de várias. Eu não posso falar aqui o setor, Sim, mas é um empresário grande de Curitiba. E ele não acreditava nem quando eu falava para ele. Eu falava, isso é um golpe, senhor, você tem que parar de pagar. Até o momento que eu liguei pro pai, pro advogado, e falei, pro delegado, que era que tava extorquindo, e eu falei, é um golpe, acabou, e daí começou um bate-grade no telefone. Daí ele começou a entender que era um golpe. Senão ele não ia acreditar que era um golpe. Gente, eu tô abismado. Não Os pensei- valores são milionários. Pois é, imagina você 2 anos pagando ali um negócio e... Porque ele estava sendo extorquido já, na verdade, né? Ele com medo de ser responsabilizado por pedofilia, por estupro online, ou por uma outra série de crimes do ECA, ele preferia pagar. E não falava pros filhos. Meu E isso Deus. pelo menos uma vez na semana. Uma mulher ou um homem que são vítimas de um crime, de um estelionato sentimental, amoroso. No golpe do homem a gente chama de golpe da novinha. E na mulher é estelionato Mas, amoroso. delegado, você não me respondeu. Qual que é a pergunta? A pergunta que é, a menininha começou a conversar lá com o tiozão, Sim. porque hoje em dia, olha, vocês me perdoem, homens, mas os homens com 40 anos estão se achando os de 20 agora, né? Postam umas coisas nada a ver na internet, chega até... Eu até embrulho quando olho. É só não ver, né? É só Eu não ver. Eu vejo. também não sigo ninguém, doutor. Poucas pessoas que eu sigo. A menina começou a conversar lá com o novinho, com com o o velhinho. senhor, com o velhinho. Ele manda o dinheiro porque ele quer. Ele manda o dinheiro porque ele quer. Tudo Depois bem. ele pode ir na delegacia e falar, é porque eu mandava dinheiro pra aí ela não. e. Aí, não é daí, né? Aí é uma situação que a pessoa existe. Vamos dizer que a pessoa existe. A gente pode até falar que hoje em dia a gente pode até entender que a pessoa nem exista, né? Porque você pode criar uma pessoa por inteligência artificial. Sim. Tem muita gente ganhando dinheiro em OnlyFans, em plataformas, montando Eu uma vi isso persona no TikTok. no TikTok. Que era uma mulher linda. Você e era de monta a mentira. pessoa e assim, você tá vendendo uma fantasia pra aquela Aham. pessoa. Ninguém diz que aquela pessoa é verdadeira ou não. Se você tá fazendo pagamento no TikTok pra Olha o pessoa, nível de carência, delegado, que as pessoas estão chegando, né? isso aconteceu muito depois da pandemia. As pessoas preferem ficar pagando robozinho, avatar no TikTok do que se relacionar pessoalmente com a pessoa. Sim. Talvez aí a pessoa vai falar que se sentiu enganada, talvez não tenha crime, tem uma relação de consumo, não sei. A gente tem que estudar aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas a pessoa que paga, ali no caso do senhorzinho que está sendo extorquido, a prática é criminosa. Sim. Não tem dúvida. Assim, é até discutível a situação dele tá mandando nudes pra uma menina, Sim. né? Por isso que ele fica com medo. Porque a foto não parece que é uma menor de idade nem que é uma maior. Mas às vezes nem é a questão de menor, mas tipo, pega um senhor mais velho aí com uma menina de 18, 19 anos. Sim. Aí a gente tem uma questão moral, ética, mas Sim. não tem uma questão criminosa. Mas os criminosos se aproveitam disso e eles fazem o quê, Ju? Eles pegam, por exemplo, você mandou uma foto. O criminoso monta um mural da tua foto íntima. E ele começa a falar assim, eu vi que a tua tia é a Dona Lourdes. Eu vou mandar essa foto aqui sua, peladão, pra Dona Lourdes. E eles ficam chantageando a pessoa assim, eu vi que você trabalha no restaurante tal. Então eu vou mandar pra chefe, pra dona, pra gerente. A pessoa fica entre desespero A pessoa mesmo. entra em desespero, porque tem a foto dela, tem o Sim. rosto, tem o corpo dela numa situação de nudez. E valores altos são tirados das pessoas. Mas as mulheres, infelizmente, também são vítimas do golpe do estelionato Sim. amoroso. E quem que sofre mais golpe hoje em dia? Os jovens, as mulheres, os homens ou as empresas? Nossa, é uma pergunta muito boa, Ju. Eu posso falar de um modo bem geral assim, que como eu falei pra você antes, pode ser que o golpe da novinha, você não, com certeza. O do Dom Juan, pode ser que sim, Ju. Pode Você, ser, pode com ser. certeza. Conversando com uma pessoa, Sim. num relacionamento. Mas assim,
a gente pode falar que não tem uma pessoa específica para um golpe geral, assim. Por exemplo, não posso falar que os idosos são mais vítimas de golpes. Virtualmente, a gente pode falar que eles são mais fragilizados. Por quê? Na pandemia, eles não sabiam mexer nos apps, por exemplo. Sim. Ou seja, eles não sabiam o que era o WhatsApp, Instagram, Facebook. Muitas pessoas não tinham nem dupla autenticação, por exemplo. Dupla autenticação do WhatsApp. Todo mundo tem. Você tem, né, Ju? Dupla autenticação do WhatsApp lá. Você criou lá um PIN com 6 dígitos. E assim, no primeiro momento a gente pode falar que os idosos, eles têm tendência de serem mais vítimas. Por quê? Eles não sabem como mexer com os aplicativos tecnológicos. Não sabem o que é dupla autenticação. No começo da pandemia lá, não sabiam que se uma pessoa mandasse mensagem pra você no WhatsApp, por exemplo, falando que era tua filha, que poderia ser um criminoso. Sim. É um golpe que aconteceu muito com o golpe da foto. O criminoso se fazia passar por sua filha, por exemplo, ou se fazia passar por mãe, ou avô, etc., por alguém da família e pedia dinheiro. Sim. Ou seja, os idosos eles têm uma tendência a serem mais vítimas que os demais. Mas assim, o idoso pode ser que não seja vítima de uma criptomoeda. Ou seja, cada golpe tem uma vítima específica. Sim. O que acontece muito hoje é os criminosos eles mandarem spams. Por exemplo, de SMS. Muita gente vê SMS ainda, você acredita? Você vê SMS? Não, eu nem olho. Eu nem olho também. Minha fica cheia lá. Mas se você olhar o teu SMS, você vai ver lá, somos o seu banco. Você teve um acesso indevido, ou você fez compras num valor tal. É muito comum isso. Sim. Ou seja, os criminosos mandam indistintamente isso. Usuário do banco tal. Se eventualmente você for do banco, você vai olhar aquela mensagem e falar assim, vixe, mexeram na minha conta. Sim. Ligue já para 0800. É o telefone do criminoso. Você vai conversar com ele e ele vai te enganar. Aconteceu algum tempo atrás também, você quer trabalhar, por exemplo, por 5 horas no mês e ganhar 20 mil reais? Era o golpe do trabalho. É muito comum. Você ligava, entrava em contato e caía no golpe. Mas eu acho que hoje em dia a gente pode falar que os idosos, no modo geral, são mais propensos a serem vítimas, mas os golpes, eles podem pegar tanto crianças quanto até idosos. Sim. Os golpes por WhatsApp, você acha que é mais uma falha do app mesmo ou do usuário? Eu posso falar de um modo bem claro, assim, no meu ponto de vista, que os hackers falam isso também. As fraudes, elas acontecem muito mais, vamos dizer assim, 95% por falha humana e 5% por falha de procedimentos ou falhas técnicas do aplicativo. E por que eu falo isso? Ataques de força bruta no mundo tecnológico é aquele ataque, por exemplo, que eu quero atacar você. Eu quero entrar no teu e-mail, por exemplo. Daí eu pego e vou tentar várias vezes a tua senha. Por exemplo, isso é um ataque de força bruta. Vou tentar 1 trilhão de vezes a tua senha. Eu tenho certeza, a terceira vez que eu colocar uma senha errada, vai bloquear o teu app do banco, por exemplo. Ou seja, o banco tem mecanismos para tentar bloquear isso. Daí o criminoso vai querer tua senha. Ele vai ter que tentar inventar outras formas. Por exemplo, o teu banco tem um app, mas a dupla autenticação dele é no e-mail. Por exemplo, se você quiser mudar a senha ou se errar a senha, os bancos falam que você tem que ir pessoalmente no caixa, mas vamos dizer que você é e-mail. O criminoso pode tentar, ao invés de tentar entrar no teu e-mail, ele vai tentar 1 trilhão de vezes entrar no teu e-mail. Pode ser que bloqueie a senha também. Ou seja, a força bruta é interessante, mas é muito demorado, é muito difícil. Não é mais fácil ele com uma engenharia social. A gente chama de engenharia social. Isso é uma técnica para tentar persuadir você a ter uma conduta que eu quero. Não é mais só se ele tentar enganar você para você dar a senha. É mais prático para ele, né? É mais prático. E assim, eles falam, não funciona. Não, engenharia social funciona. Por isso que 95% são ataques que usam engenharia social e 5% a força bruta. Os sistemas, eles são seguros de um modo geral. Então o criminoso ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato no teu WhatsApp e vai falar assim, tudo bom, Ju, você tentou vender aqui um produto, nós somos da plataforma tal. A gente vai mandar para você um código agora de 6 dígitos para você confirmar que é você mesma. Porque a nossa política de segurança da empresa é em primeiro lugar. Só que o que o criminoso está tentando fazer? Ele está colocando o teu número no celular dele. Ele está tentando colocar no WhatsApp dele o seu número. E o que você vai fazer? Ele vai tentar fazer isso, vai vir para o seu código de segurança que você não podia passar para ninguém e por causa disso você passa para o criminoso. Deve você perguntar, mas de quem é a falha? Do WhatsApp ou minha? É do usuário. Né? A falha é do usuário. Tenta roubar o WhatsApp de alguém. E tem outras técnicas que você pode fazer isso, mas de uma forma de força bruta, que a gente chama, é muito difícil. Ele vai tentar explorar a fraqueza humana. É muito mais fácil você explorar a fraqueza humana que tentar explorar uma falha da máquina. Delegado, você já pegou quadrilha usando central de atendimento fake? Já, várias. E daí você chega lá e é como se fosse um escritório? Como que é? Nossa, eu tenho tantos casos pra relatar. Conta um pra nós. A gente tem casos de central falsa de emprego, por exemplo. Os criminosos, geralmente, eles alugam coworkings. E daí eles ficam lá um final de semana só aplicando golpes. E daí eles pegam e lançam, por exemplo, na internet, empregos. Estamos aqui, somos uma agência recrutadora de empregos. Isso daí é uma forma de uma central. Para chamar a atenção. Para chamar a mesmo, atenção né? das vítimas. E as pessoas que já estão precisando de emprego, estão precisando de dinheiro, vão lá e eles começam a falar assim: você tem que pagar uma taxa de R$1.000, R$2.000, R$3.000. E pegam o dinheiro, jogam no final da noite a ficha de inscrição fora e somem.
Ou seja, é uma forma de falsa central. Acontece muito isso nas capitais e aqui também, com modelos também. É uma empresa de recrutação, recrutadora de modelos, por exemplo, para um job, para um trabalho. Para um job não, para um trabalho. Job não pode falar mais. Para um trabalho. A gente é da marca, a gente tem um convênio com uma marca de shampoo, por exemplo. E daí chamam pessoas num coworking também, batem fotos, etc. Falam que o emprego está garantido, pegam valores altíssimos dessas pessoas e fogem, por exemplo. Isso é uma forma de falsa central. Acontece muito. E também falsas centrais de computador. A gente fez uma operação gigantesca, alguns meses atrás, que os criminosos eles montavam centrais falsas, mas eles eram mais modernos, eram jovens, e eles deram golpes em donos de postos de gasolina aqui no Paraná. E o que eles faziam? Eles conseguiam entrar na conta do dono do posto de gasolina e faziam transferências. Mas onde é que eles estavam? Aí que foi interessante. Eles alugavam Airbnbs no litoral do estado de São Paulo. Então eles alugavam mansões no estado de São Paulo e faziam as centrais lá. Aplicavam golpes, todos os jovens, com piscina, em grandes mansões no litoral. Curtindo e roubando o povo. E fazendo estelionato. E a gente descobriu que eles estavam nessas casas, fazendo as transferências. Qual que é o golpe que o delegado acha mais perigoso agora em 2025? Porque são tantos, né, delegado? Olha, eu digo que o limite de golpes é o limite da imaginação humana. Eu acho que nem tem mais, Não né? tem limite. Porque eles são muito inovadores, né? São muito inovadores. Por exemplo, quando a gente fala de furto, se você um dia chamar um delegado aqui ou um especialista em furtos e roubos, eu vou perguntar pra você assim, quantos modos uma pessoa pode ser furtada? Você fala, alguns modos podem ser, né? No ônibus, no carro. Mas assim, uma hora para isso. Não tem tanto. A imaginação humana pro furto não é tão grande assim. Mas eu te falo, quantos modos a pessoa pode ser vítima do estelionato? Uma pessoa enganar outra pessoa pra obter vantagem ilícita. Gente, isso vem. A gente pode falar lá desde a Odisseia, da Ilíada lá, com o cavalo de Troia. Tem vídeos do Mazzaropi, da década de 60, 70, que o Mazzaropi era vítima do golpe do bilhete premiado. Sério? Sério. Eu ia te perguntar depois que você terminar de falar. Do golpe do bilhete? Então, tem vídeos do Mazzaropi, você coloca lá, Mazzaropi, bilhete premiado. Você vai ver que tem vídeos dele sendo vítima do bilhete premiado, da década de 60 isso. Ou seja, o modus operandi é o mesmo. Quantos anos? E o modus operandi é o mesmo. O criminoso faz a mesma coisa e as pessoas acreditam ainda. Então, não tem um golpe que eu falo que me chame mais a atenção, assim. Sim. Eu tenho golpes. Eu sempre falo lá na delegacia assim, se vocês atenderem uma mulher que foi vítima do golpe do bilhete premiado por R$100, atendam essa pessoa como se fosse sua mãe. Porque assim, pode ser que esses R$100 dessa vítima sejam os únicos R$100 que ela tem pra comer no mês, cara. A gente não sabe. Então, quando começou a pandemia dos golpes... E que bom que você tem essa visão, assim, humana. A gente tem que ter, né, Ju? Tem que ter. Porque assim, Parabéns. a pessoa paga imposto. O meu salário vem do imposto que o cidadão paga. E começou na pandemia umas figurinhas, o golpe tá aí, cai quem quer. Não sei, a gente ouviu muito isso. E eu ficava muito irritado com isso. Eu falava assim, você tem que ter respeito com a vítima. Com certeza. Ela pode ter sido enganada, ela pode ter tido olho gordo, pode. Mas é papel do Estado descobrir quem que é o autor. Sim. Trazer um alento pra essa pessoa. Com certeza. Ou seja, a pessoa que foi vítima do golpe de R$100 do bilhete premiado, ou eu tive alguns casos, a gente foi pra Manaus algum tempo atrás, e que eles aplicavam golpes eles tinham movimentação bancária de R$600 milhões. Nossa. Ou seja, quase R$1 bilhão. A gente tem que tratar o caso da mesma forma. Ou seja, todo caso é importante. Pode ser que pra mim não seja importante, mas como que pra vítima, aqueles R$100 pode ser o máximo dela para ela poder sobreviver no mês. Ou seja, a gente tem que dar importância pro caso. Delegado, a gente tava falando do golpe do bilhete premiado. Ainda tem muito aqui? Ju, tem muito. Muita gente ainda cai? Muitas vítimas caem. As quadrilhas geralmente Pra quem não sabe como funciona, explica. Porque como tem muita gente que cai, deve ter muita gente que ainda que não conhece. Conta como que é o golpe do bilhete premiado. Eu acho assim que as pessoas até sabem qual que é o modus operandi do bilhete, mas na hora é tanta Você acha emoção. Que não é ganância da pessoa? É ganância. A gente chama ali no direito a gente chama de torpeza bilateral, mas é o olho gordo na polícia, a gente chama. A pessoa vai estar andando na rua e um criminoso vai chegar e vai abordar você. A senhora me ajuda aqui a ler esse bilhete, eu sou do interior, a minha religião, eu tô com o olho ruim, e você começa a conversar com essa pessoa. De repente vai chegar outro criminoso, vai abordar você e vai falar assim, olha, o que a senhora tem aqui? E vão começar a ver que é um bilhete premiado. Eles vão ligar falsamente no telefone para a Caixa Econômica Federal e vão falar assim, olha, a senhora ganhou o bilhete, a senhora ganhou aí R$20 milhões. E daí a pessoa vai falar assim, a criminosa, não, mas eu não posso ficar com dinheiro, a minha religião não permite, é muito dinheiro pra mim, eu sou sozinha, vocês me ajudaram tanto, eu gostei de você realmente. Eu quero dividir o valor com você. Esses 20 milhões. E daí o outro criminoso vai falar assim, não, mas a gente tem que dar uma garantia pra senhora vai ficar dando dinheiro pra gente assim, vamos na caixa, eu vou deixar aqui com a senhora um valor, já o outro criminoso já tem uma bolsa com dinheiro, e já entrega um dinheiro falso pra ela. Parte do grupo, parte do grupo. E a vítima vai falar assim, não, também quero, vai no banco, briga com a gerente,
fala assim, eu quero tirar todo o meu dinheiro da minha aposentadoria, a minha poupança. Tem gente que vai pra casa, te pega joias, dá pros criminosos joias. Meu Deus do céu. Tem gente que tira dólares, euros, dá café pros criminosos na casa. Gente do céu. E acaba tendo, a gente teve casos de bilhetes premiados altíssimos também, 800 mil. E não tem como recuperar daí, né, delegado? Como que faz? Se é feita uma transferência bancária, é mais fácil de você fazer o rastreamento. A gente consegue fazer o rastreamento de transferência bancária para Mas transferência consegue bancária. recuperar, será, esse dinheiro? Se é feito por transferência bancária, é mais fácil. O problema é que a vítima tira o dinheiro em espécie E dá pro bandido. criminoso. E daí o criminoso não estacionou o carro perto, não tem imagem do criminoso, não tem telefone do criminoso, daí fica muito dificultoso. Sim, E as vítimas têm medo de ir na delegacia e vergonha. com certeza. Elas não querem falar que foram Expor. enganadas, Se expostas. Não é fácil, não. E tem muita gente, né? Esses dias também tava passando na TV, uma senhorinha que caiu, que ela entrou, ela pegou joia pra dar. Pegou joia. Eu tive casos já de descendentes japoneses, e a menina era descendente japonesa e a mãe dela tinha joias que ela trouxe diretamente do Japão, joias valiosíssimas. E ela deu todas as joias pros criminosos. Pense. Todos, milhões de reais. E depois acaba vendo que é um golpe, acaba vendo que foi um pouco ganancioso, mas depois já é tarde, é muito difícil de recuperar. Eu acho que é ganância mesmo, né, É delegado? ganância, é uma certa forma de ganância. Mas nem toda vítima de estelionato é ganancioso. Pode ser que você tenha, por exemplo, invadido teu Instagram, teu Facebook por descuido. Sim. E daí você não foi gananciosa. Você só se omitiu, por exemplo, nas garantias. Pode acontecer. Pode ser. Delegado, você vê o Brasil como um exportador ou importador de golpes digitais? Olha, o mundo inteiro no pós-pandemia, ele é um celeiro fértil para golpes. Alguns golpes funcionam no Brasil, mas não funcionam fora. Sim. Alguns golpes não funcionam fora. O brasileiro, ele tem uma mentalidade até mais esperta para alguns tipos de negociação. Aqui no Brasil, acontecem muitos golpes de empréstimos, por exemplo, consignados. Vem muitas pessoas na delegacia, Ju, afirmando, por exemplo, eu tô com esse empréstimo aqui que eu não fiz. O que o criminoso faz? Ele frauda todo o empréstimo, recebe na conta dele um determinado valor, 30, 40, 50 mil, e a vítima, coitada, fica pagando a mensalidade do empréstimo do criminoso. Alguns golpes acontecem só no Brasil mesmo, são simplesmente, são totalmente raiz aqui. Não é fácil, né? Delegado, policial prende, justiça solta. Mito ou realidade? Olha, o estelionato, a pena dele, 5 anos a pena básica, né? 8 anos o estelionato virtual. A gente tem que ver qual que é o mote, qual que é o objeto do que o legislador quer para o crime de estelionato. O crime de estelionato, o que o legislador deixou bem claro é que ele quer que a vítima seja ressarcida do dinheiro. Então, tem vários mecanismos na lei para fazer com que o criminoso dê dinheiro para a vítima. O procedimento de estelionato só vai acontecer se a vítima representar, por exemplo. Sim. Então muitas vítimas Tem fazem o muitas quê? que não fazem também. Muitas não vão representar, mas muitas, já teve caso, Ju, que a gente prendeu em flagrante o criminoso, o criminoso falou assim, não, eu devolvo o dinheiro pra você. E a vítima retira a queixa. Você tá brincando. É isso. E Mas daí vocês não podem fazer lá nada? Não pode fazer nada. Você não tenta dar uma... Não, eu quero te prender. Não pode, a gente não pode fazer nada. Se a vítima não representa com relação ao estelionato, a ação é pública condicionada. Se tiver um acordo entre o criminoso e a vítima, a gente não pode prender, não pode fazer o flagrante. É condição pro flagrante, por exemplo. É condição para investigar. Então a gente tá falando de uma fraude lá de 10 milhões de reais. Sim. Se o banco negociar com o criminoso, a gente não pode investigar. Ou se a gente investigou já, se a gente iniciou um procedimento, a gente não pode continuar a investigação. Ou seja, o que a legislação fala é que tem que tentar ressarcir o valor para a vítima. É isso que importa. Sim. Não é que nem um homicídio, que nem um crime grave, um latrocínio. Mas, delegado, você não acha que a prisão por estelionato digital deveria de ser mais longa que o furto físico? Olha, Porque hoje em dia tudo é mais ali na internet? a gente tem toda a razão. A pena hoje do estelionato virtual é uma menos, pena, né? É uma pena de 8 anos, por exemplo. Pouco. O E às vezes nem furto fica, né? qualificado pode ser que não fique. Não fique. O que eu vejo na prática assim é que as pessoas, elas estão mais espertas pro mundo físico, porque a gente viveu mais as situações físicas. Por exemplo, você vai andar na rua, você não fica com a tua carteira mostrando o tempo inteiro, você não fica com muito dinheiro na sua carteira. Se você tá andando na rua, você toma cuidado, se você vê alguém que Sim. você acha estranho. Ou seja, você não sai mostrando teus documentos, eu sempre falo isso, Ju. O teu RG, teu CPF, são dados pessoais, conta do banco pra qualquer pessoa. Sim. Você não faz isso, né, Ju? Mas você não acha que hoje em dia tá tudo ali na internet? Mas no mundo virtual, todo mundo faz isso. Sim. Esse que é o problema. Você mostra onde você come, qual é o seu banco, você mostra toda a tua vida na internet. Sim. E depois você reclama que os criminosos têm seus dados. Ou seja, eu posso falar com toda certeza, os dados de todas as pessoas estão expostos na internet. Todas as pessoas têm os dados na internet. A gente tem que tomar cuidado só, e por isso que a prevenção do estelionato é importante. Porque se você sabe qual é o crime, qual é o golpe, pode ser que você avise sua mãe, seu familiar, o seu vizinho, e eles, sabendo qual é o crime e tendo aí prevenção, não sejam vítimas. Delegado, a gente falou aquela hora dos laranjas. Os laranjas também têm uma punição ou eles acabam conseguindo sair pela tangente? Não, assim, nos nossos procedimentos, essa última operação que a gente fez, por exemplo, que a gente prendeu 41 pessoas no Brasil inteiro. A gente foi para São Paulo, porque os criminosos eles estão fora do estado. As vítimas são do Paraná, mas os criminosos são de fora. A gente foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul.
E... Qual que era a pergunta? Se os laranjas Os podem laranjas. ficar de Por boa. que a gente perdeu 41 por quê? Um núcleo é o núcleo duro dessa organização criminosa. Ou seja, quem coordena, quem mexe com os computadores. Mas muitos são operadores financeiros. Então eu não gosto de chamar de laranja. Eu chamo de operador financeiro. Porque se não tiver pessoa para receber o dinheiro, o golpe não acontece. Isso é até chamado, em técnicas de lavagem de dinheiro, de smurfing. Lembra do smurfing, o Sim, azulzinho? Porque são pequenas quantias que passam das contas que fazem com que esse valor ele passe despercebido algumas vezes pelo fisco. Ou pelo judiciário, pela polícia. Então a pessoa lá cede a conta dela para pagar 400. E daí outra pessoa transfere, e daí transfere mais 30 para um, 30 para outro, 30 para outro. Ou recebe 400, 500. A pessoa tem responsabilidade, sim. Eu também acho. Ela é operadora financeira. A gente prende como coautor do fato. Ou seja, a vítima aqui de Curitiba levou 20 milhões de golpe, você vai responder também. E a pena é igual ou é menor? A pena base é a mesma, do estelionato virtual, por exemplo. Ela pode responder por lavagem de dinheiro, por associação criminosa. O juiz ali na dosimetria da pena, que ele vai ver qual que é a participação da pessoa. Será que a participação é menor, de menor importância ou não? Mas em tese a pena base é a mesma. Você falou agora há pouco da mulher que o bandido lá que quis devolver O o valor. valor. Você apoiaria a pena alternativa se a pessoa, se o bandido, resolvesse devolver o dobro para a pessoa que teve o prejuízo? Sim, nem precisa devolver o dobro, porque se ela devolver... Você tá dizendo, eu entendi a pergunta. Se ela devolvesse o dobro, por exemplo... Você acha que valeria uma alternativa de, Uma alternativa? de, em vez de ir preso e responder, devolver, por exemplo, o dobro Pois pelo é, prejuízo? É o que eu digo pra você, ela nem vai presa. Pois se é, ela mas paga... eu acho que eu Não concordo. Não, Se tem que ir a preso. legislação pensa, o legislador pensa assim, pro estelionato, para apenas do estelionato do caput, é possível, por exemplo, o Ministério Público oferecer um acordo de não persecução penal. Não tem nem denúncia e o criminoso ele tem que arcar com o dano, não pode ter violência ou grave ameaça. Mas assim, o que o legislador quer realmente é que o criminoso pague a vítima. Sim. A gente já teve casos lá de estelionato com joias, por exemplo, que eram milhões de reais em joias. O criminoso falou assim, não, eu devolvo as joias no estelionato. Ele devolveu as joias, a vítima não fez a representação. E a gente estava com 5, 6 presos na delegacia já, de uma quadrilha. Sim. E a gente não pode fazer nada. Porque o legislador entende que o patrimônio é que é importante para a vítima. E a gente começa a pensar, pô, e se eu não conseguisse o dinheiro, será que só a prisão adiantaria para a vítima? A gente começa a pensar assim. Pensa. Por exemplo, um golpe lá de 30, 40 ou 1 milhão. Se eu conseguir 1 milhão do criminoso, mesmo fazendo acordo, nos Estados Unidos isso é muito comum. É a barganha, etc. A gente começa a pensar isso, se o legislador tem ou não razão. Delegado, você acha que o Brasil pune pouco o estelionato? Olha, eu acho que há ainda uma tendência de pouca punição de estelionato. Os magistrados, o Poder Judiciário acham que o crime não tem violência ou grave ameaça, não tem uma repercussão social muito grande. O problema é que hoje as organizações criminosas estão utilizando o estelionato para ganhar valor para os seus cofres, para ganhar dinheiro para os seus cofres. E eu te pergunto, não é muito mais fácil você com o celular enganar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas do que você ter que montar uma associação criminosa armada, por exemplo, pegar um carro, blindar um carro, fazer um novo cangaço, por exemplo, que teve em Guarapuava, ir até Guarapuava, estourar um caixa eletrônico. Você vai poder tombar com o COP, com o Tigre, com a Rony, com vários órgãos especiais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. O que é mais dificultoso? Sendo que você pode sair sem dinheiro nenhum numa situação violenta dessa. Sim. Sendo que você pode montar uma central do crime, que nem você falou, com um celular, mandar várias mensagens, aplicar uma infinidade de golpes e conseguir aí 1 milhão, 2, 10, 20, 1 bilhão de reais. Com certeza. Delegado, vamos falar de um assunto que é muito falado nas redes sociais? Vamos. O jogo do tigrinho. Jogo do Tigrinho. O que você me diz sobre isso, delegado? Nossa, nós temos... Eu já vou falar. Você gosta de jogar? Não, eu sou contra total. Odeio esse jogo. Odeio quem joga. Odeio influenciadores Que que ganham divulgam isso. Eu não sigo nenhum tipo de influenciador. Eu só sigo realmente quem eu conheço. Mas eu sou totalmente contra. E eu conheço já gente que já caiu no golpe. O brasileiro, como ser humano, no modo geral, ele quer ganhar dinheiro fácil, né? É a lei do menor esforço. Ele quer fazer menos coisas e conseguir um resultado melhor com relação a isso, né? O Tigrinho, a gente tem uma experiência em Curitiba de ter sido uma das primeiras delegacias do Brasil que prendeu influenciadores Sério? que ganhavam dinheiro... Aqui de Curitiba? Aqui de Curitiba, Não sabia. que divulgavam o jogo do Tigrinho. Porque a gente foi muito criticado na época. Quando o pobre começa a ganhar dinheiro, a polícia prende. Não, gente, na verdade, esses aplicativos que eles demonstram ali, tô jogando agora, olha como eu ganho dinheiro fácil, coloquei 50, virou 500. Isso são aplicativos falsos. Ali toda uma artimanha pra parecer que ele tá ganhando dinheiro, mas aquilo não é nenhum aplicativo. Sim. É uma imagem que ele tá mostrando, que pode ser até um vídeo, na verdade. Eu tenho casos lá na delegacia de pessoas que perderam 300, 400, 500 mil reais. Meu Deus. Valores altos. A pessoa tem casos das pessoas que refinanciam a casa, Ju. A pessoa tinha a casa financiada, quitada, ela refinancia a casa, pega o dinheiro e joga. Meu Deus, que absurdo. Imagina, tem gente que se mata por causa disso. Tem muita gente já, né, perdendo a vida por causa Muita disso. gente se mata. A pessoa ganha
ganha o dinheiro do mês, às vezes um salário mínimo, e joga todo o dinheiro e não tem dinheiro pra comprar comida pro filho. Isso é muito grave. E depois querem defender quem faz esse tipo de divulgação. Sim. É estelionato, além de ser jogo de azar, é estelionato. E tem mais, tem lavagem de dinheiro, tem associação criminosa, Eu ia por isso que falar as penas isso. ficam altas. Delegado, você com certeza acompanhou a CPI do Tigrinho que deu ali. Você não achou que... Vamos falar de uma, por exemplo, que é a mais falada no Brasil, que é a Virgínia Fonseca. Sim. Ela joga ali, tudo, jogou. E você não achou que a CPI dela foi uma palhaçada? Tipo, um circo, pão com linguiça ali, foi mesmo? Que até os deputados iam ali, tiravam foto com ela. E acabou, tipo, tirando o fator que era mesmo você tá ali pra ser investigada, Com né? certeza. O que você acha sobre isso? Teve até um caso posteriormente do outro influenciador que foi lá posteriormente e os parlamentares pediram pra jogar. Mostra pra mim como é que é o aplicativo, então. Você chegou a ver isso? Eu cheguei a ver, achei um absurdo. E daí eu acho que não mostrou, né? Ele não mostrou Não, porque na verdade era falso, né? Ele não lógico. conseguia mostrar o aplicativo na Sim. mão dele. A Polícia Federal investiga isso, a gente investigou também isso. E assim, práticas de jogos de azar têm que ser combatidas. Não é que a gente tá querendo afrontar a pessoa que tá ganhando dinheiro, que tá ganhando algum valor. Na verdade, por trás disso, tem pessoas que estão passando necessidade, tem pessoas se matando, filhos que estão deixando de comer. Sim. Porque o jogo vicia, gente. É uma prática diabólica, viciante o jogo. A pessoa pega o salário dela todo e coloca num coelhinho ou num tigrinho, acreditando que vai dobrar o valor, que vai triplicar o valor. E dinheiro fácil não existe. Não existe. Eu falo também, não, dinheiro fácil não existe. Não tem possibilidade nenhuma disso Não. acontecer. E as pessoas, igual você falou, as pessoas querem dinheiro fácil, né? Exatamente. E depois sofrem, vão na delegacia fazer boletim de ocorrência e daí tem todo um procedimento para tentar fazer a investigação. Nesse caso, nós conseguimos prender veículos, Porsche, Ferrari. Foi uma investigação bem Mas grande. a pessoa não foi presa. Foram presos e um tá foragido em Dubai. Tava foragido em Dubai. Tá em Dubai ainda um deles. Acho que nem volta mais, né? Porque daí- Acredito que não. Mas assim, é bom que agora, pelo menos a população e a mídia alertou dos malefícios. Porque Sim. grandes influenciadores estavam Mas tratando você do já jogo. percebeu que, mesmo aconteceu a CPI ali e tudo, mas ainda continuam, né? Os influenciadores falando, Divulgando. divulgando. Eu acho muito errado. Mas eu acho que teve uma diminuição grande, porque as próprias pessoas que jogam sabem que é criminoso, sabem Sim. que não vão ganhar. A pessoa joga lá R$400, às vezes ganha 100, mas no dia seguinte perde 600. Ela jogou, ela acaba jogando e perdendo muito valor. Sim, Ou aqui em seja, São José teve gente que perdeu 300, 400 mil reais. R$400 mil. Aham. Ou seja, um dinheiro às vezes que a pessoa guardou na vida inteira. Sim. Às vezes não era nem dinheiro dela. Ela pode pegar Exatamente. emprestado, pegar financiado, pegar um empréstimo do banco. Sim. Delegado, vale mais a pena prender ou desarticular financeiramente a quadrilha? Olha, com toda certeza, desarticular financeiramente a quadrilha. Uhum. A gente consegue resultados ótimos em prisões. Por exemplo, essa prisão que a gente fez lá em Curitiba foram 41 mandados de prisão. Uhum. A gente faz uma primeira parte para prender o pessoal, para prender a quadrilha, a associação, e um segundo inquérito de lavagem de dinheiro, para desarticular financeiramente. Se você não desarticula financeiramente, outras pessoas vão assumir. Sim. Ou seja, a gente prendeu 41, mas 41 ou mais vão assumir o dinheiro dos criminosos. Ou seja, é importante fazer o follow the money, achar onde que está o dinheiro, aonde que foi patrimonializado esse dinheiro, se tem carro, se tem patrimônios de imóveis, é muito importante. E nesse caso, daí o delegado trabalha em silêncio ou o delegado trabalha aparecendo nas mídias? Olha, quando a gente faz a gente só vai aparecer na mídia depois que fizer a operação, depois que fizer a prisão. A gente não faz mídia prévia, assim, da operação, porque até as pessoas vão fugir, vão dilapidar o patrimônio, mas é importante fazer a divulgação do trabalho. Teve uma pesquisa recente que demonstrou, dentre várias instituições, que a Polícia Civil é a instituição que está sendo mais lembrada pela população, como uma instituição boa, que traz bons resultados, acima de Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Isso só acontece por causa de operações qualificadas, de grande número de prisões, mostrando uma resposta para a sociedade. E o que mais atrapalha nas investigações, delegado? Falta de gente, lei ou tecnologia? Eu acho que é uma série de fatores, assim. No pós-pandemia, a gente teve um aumento gigantesco dos crimes. A gente não tinha número suficiente de pessoas para investigar. E mesmo tendo um número ínfimo de pessoas para investigar, o crime todo dia acorda, Júlio. Todo dia o criminoso acorda e começa a aplicar golpes. E começa a ver quais são as fragilidades. Por exemplo, qual que é a fragilidade do Pix atual? Como que eu posso usar o Tinder ou usar um outro aplicativo de namoro para sequestrar a pessoa, por exemplo, para pegar dinheiro? Os criminosos fazem isso. Eles sequestram pessoas que vão nesses aplicativos, por exemplo, de namoro, para tentar mexer no Pix da pessoa. Acontece. Hoje em dia, a gente tá falando muito do digital, né? Hoje em dia tem ainda o sequestro, assim? Esse tipo de sequestro tem. Aconteceu muito em São Paulo e nós tivemos casos em Curitiba também. Em Curitiba teve também. O criminoso começa a se relacionar com uma pessoa, com uma falsa, se fingindo ser mulher, por exemplo, e marcam no lugar, à noite, num lugar ermo. Os criminosos sequestram essa pessoa, pegam e começam a fazer transferências Pix. Acontece muito. Meu Deus. Acontece muito. Ou seja, todo dia o criminoso está tentando ver uma nova modalidade de crime. E eles são inteligentes, são né? inteligentes. O criminoso não é mais aquele menininho que fica na lan house lá de chinelo. A gente está falando de associações criminosas. Para você ter uma ideia, Ju, os criminosos hoje eles têm call center.
eles têm saque, serviço de atendimento ao cliente. Pensa que absurdo. Eles trabalham com pré-venda, com venda e com pós-venda. Ou seja, é uma empresa. Os criminosos têm empresas. É uma empresa. A gente tem psicólogos, atendentes. Eles são mais organizados, às vezes, do que uma empresa normal, São né, mais delegado? organizados. Eu tive casos em 2019, 2020, que os criminosos eles pagavam Google Ads para alavancar, por exemplo, as pesquisas do Google. Ou seja, aquela associação criminosa ela pagava R$600 mil pro Google de tráfego pago. Pense. Para alavancar, era empréstimos para negativados naquela época. Então você estava precisando de dinheiro, colocava no Google empréstimo para negativado. Aparecia uma publicidade paga dos criminosos. Os criminosos movimentaram R$30 milhões. Meu Deus. Eles pagaram R$600 mil a R$700 mil só de Google Ads para alavancar as pesquisas no Google. Ou seja, a gente prendeu aí umas 50 pessoas no Brasil inteiro nessa operação. Ou seja, eles são organizados. Por quê? Só assim para conseguir valores altíssimos. Delegado, qual que é o balanço entre a eficiência policial e a burocracia judicial nesses casos? A gente tem alguma dificuldade porque tudo depende de quebra de sigilo bancário. Se eu quero... É uma burocracia. É uma burocracia, mas ela preserva também pessoas que estão de boa fé. É uma balança, na verdade, que a gente está trabalhando, de pesos e medidas ali. Eu peço uma quebra de sigilo bancário, tem que ter ordem judicial, porque senão eu estou ferindo a intimidade e a privacidade da pessoa. Com dados telemáticos também, IP de acesso, aonde você estava, geolocalização, é necessário. E é importante ter esse entrave, porque senão as polícias vão começar a pedir quebra de sigilo bancário por desconfiança da mulher ou do amigo, e gerar situações que não são as corretas. Sim. É importante ter esse freio contrapeso aí na investigação. Delegado, o que mais te frustra numa investigação? Olha, a gente tem um grande número de boletins de ocorrência, por exemplo, e eu não consegui dar aso a todos os boletins, por exemplo. Ou eu dar aso, conseguir fazer uma investigação efetiva num boletim de ocorrência, conseguir reverter valores e a vítima não representar. Ou a vítima tirar a representação. Eu tive um caso recente que foi uma situação de flagrante. Criminosos estavam num banco tentando sacar R$1 milhão do banco com documentos falsos, de um precatório. O pessoal do banco alertou que poderia ter fraude, a gente junto ali com o banco conseguiu ver que os documentos eram fraudados, que eles eram criminosos, e fomos no banco, prendemos o pessoal em flagrante. A gente foi na delegacia, chegou na delegacia, o banco não quis representar. Meu Deus. O banco falou assim, não, a gente já tirou eles do banco, não queremos mais representar. E daí isso é frustrante. Porque foi de madrugada, a gente demora, tem que gestionar equipes para ir no local, para cada autor, para cada cara que tá lá, a gente tenta levar pelo menos 2, então eles estavam em 4. Chega a perder até o sono quando chega em casa, né? Delegado, eu tava lá com meu delegado adjunto, um outro delegado, umas 15 pessoas pra situação, pra prender 4 pessoas. E daí eles não quiseram representar. Daí eu levantei pra 10, falei que era um absurdo, daí eles modificaram o entendimento deles na hora. Mas isso é frustrante. Com certeza. Qual que é a operação que mais te deu orgulho? Eu tenho várias. Eu ia falar, deve ser várias, né, Eu tenho delegado? várias. Eu tive uma operação que foi bem marcante pra mim, logo na pandemia. Você lembra que tava faltando máscara, tava faltando respirador? Sim. O que os criminosos faziam, Ju? Eles montavam sites falsos, esse daí que eles fizeram essas movimentações de valores altos. E eles vendiam respirador falso pra prefeituras. Máscara, álcool em gel, tudo falso, não existia. Ou seja, você achava que estava comprando álcool em gel e era só internet, não tinha produto nenhum. E a gente foi até São Paulo e prendeu uma associação criminosa gigantesca que estava ganhando dinheiro às custas da pandemia. Então esse caso me chamou muita atenção, foi bem efetivo. E a gente começa a ver a organização dos criminosos, porque eles montam sites, faziam contratos com prefeituras para vender respirador. Ou seja, na cidade, em determinadas cidades do interior... Olha o trabalho que dá. Tava faltando respirador, tava faltando oxigênio. Eles vendiam oxigênios falsos para as prefeituras. Meu Deus. E as pessoas morrendo. Claro. E porque o contrato não saía, porque estavam fazendo inelegibilidade de licitação para conseguir fazer a compra mais rápida do respirador. E era tudo falso. Essa foi uma operação que me orgulhou bastante. Gente do céu. E daí, acho que nesses casos, como era... saía até como emergencial, né? As licitações. As licitações saíam como emergenciais. Não tinha, era rápido. Não era inelegibilidade. Eles simplesmente pagavam os criminosos. E daí a prefeitura não recebia. A prefeitura não recebia o respirador, não recebia o oxigênio, as pessoas morriam e depois entravam em contato com a delegacia. E assim, a gente teve que fazer todo um mapeamento de sites com hospedagem fora do Brasil, valores milionários movimentados também. Mas a gente começa a ver, né? As pessoas inescrupulosas, né? Com certeza. Se aproveitando da pandemia, da desgraça do ser humano para conseguir obter vantagem. Delegado, vocês já usam a IA para investigações? A gente usa a inteligência artificial para melhorar o dia a dia da delegacia, por exemplo. São muitos dados. Quando a gente fala de IA, por exemplo, a gente fala de redes neurais ali, tanto ChatGPT, Gemini ou outras inteligências artificiais. Eu particularmente uso, os investigadores usam também. São muitos dados para compilar, quebras de dado bancário, relatório de inteligência financeira, muitos dados, a gente ia demorar muito tempo para fazer a compilação desses dados. Essas inteligências ajudam a gente muito, né, na hora de formar relatórios e formar convicção para os casos. Você acredita que a IA vai substituir a gente? Os policiais na triagem, por exemplo? Você acha que a IA vai substituir você um dia? Nunca, eu sou insubstituível. A gente fica se perguntando isso, né? Daí você fala assim, não, eu não, mas você vai. Não, mas a gente tem que trabalhar e tem que, como eu disse, né? A tecnologia ela é imparável, não, né? eu não digo assim até você, mas não passa por uma triagem?
passa, então a gente já usa a tecnologia já, por exemplo, a pessoa faz um BO online. Isso é analisado. Isso é... Isso já vai, é uma certa forma, uma inteligência utilizando. Trabalhos manuais, até trabalhos médicos. Eu converso com os médicos, eu falo assim, olha, por exemplo, análise de imagem, raio-x, isso daí a IA vai fazer. Não vai ter um médico que vai vendo a chapa lá para ver se tem um lado escuro no pulmão, por exemplo. Isso daqui uns anos não vai existir mais. Com muita inovação chegando, você acha que no futuro vai ter... Vai ser mais uma empresa tecnológica em vez de uma delegacia? Olha, eu acho que a tendência no futuro é os golpes aumentarem muito. Sim. Golpes virtuais. E a gente está falando ali de golpes. O Estado está preparado para isso? O Estado está se preparando para isso. Tem delegacias formando policiais. Como a delegacia de crimes cibernéticos, delegacia de estelionato. No futuro, eu falo brincando assim, Ju, hoje você recebe a mensagem da sua filha pedindo dinheiro. Mamãe, tô precisando de dinheiro, tô aqui na balada, não sei. É muito comum. Acredito que alguém aqui que tá vendo o vídeo, com certeza foi vítima de um golpe desse, ou conhece alguém. No futuro, não vai ser isso. No futuro, vamos fazer uma videochamada pra você. Você vai conversar com uma pessoa que vai ter o rosto da tua filha, com a voz da tua filha, pedindo dinheiro pra você. Sim. E não vai ser sua filha. Vai ser uma chamada com deepfake. Ou seja, a gente tá trabalhando com isso. A gente já tendo clonagem de voz já nos golpes. As pessoas estão pedindo dinheiro com clonagem de voz. Em 10 minutos, tem apps que a gente conversa, eles clonam a sua voz. Sim. Você que tá na TV, que tá na mídia, nossas vozes vão ser clonadas. Nosso rosto é fácil de ser clonado. Sim. Daí vão começar a aplicar golpes com a gente. E já acontece isso com grandes Nomes, personalidades. Né? Ou seja, a gente está estudando. A gente está evoluindo junto com a tecnologia e está conseguindo sucesso em operações. A gente falou da clonar a voz. As minhas filhas, elas jogavam aquele joguinho Roblox, sabe? Roblox, eu tesourei lá em casa. Falei, ninguém mais vai jogar isso. Porque a elas questão começam... sexual também é difícil. Exatamente, ali, eles mensagens. conversam com gente de todos, né? E daí eu vi na televisão, passou uma reportagem, que era adultos que estavam ali conversando com as crianças, com voz de crianças. Né? Então, tipo, nem ali mais tem... Mas eu já tesourei, já falei, pode tirar esse jogo. Coloque outro. Não, nem nada. Vai agora, pro Minecraft, tem outro joguinho que você pode tem jogar. outros joguinhos, assim. Mas eu gosto de cuidar bastante lá em casa, ninguém tem rede social. É importante, as crianças tentar segurar não um têm, pouco. Ela tem 12, uma tem 12 e outra tem 10. Então, Mas no celular não tem como tirar, né? Não tem como tirar o celular. Rede social do celular, elas não têm nem Instagram, nem Facebook, nem nada. Mas o celular em si só a tela é difícil, mas né? não tem como YouTube. tirar, mas elas ficam no YouTube. É o forte delas ali. A Polícia Civil fez uma investigação bem grande nesse ano de um psicólogo que entrava em contato com crianças no Roblox e depois tentava entrar em contato via WhatsApp e mandava fotos e pedia fotos dessas crianças. Então houve uma investigação grande do Nuciber, do Nucri aqui de Curitiba e de Foz do Iguaçu para prender esses autores. Esse autor, que era um psicólogo. Sim. Imagina, a pessoa estuda já para conhecer a psique, a mente humana e ainda vai começar a falar com crianças. É um absurdo. Infelizmente tem pessoas que usam a inteligência e a tecnologia para o mal, né? Eu falo que a inteligência, ela veio para somar muito. A inteligência artificial, a tecnologia, mas também veio para acabar com a vida de muita gente, né, delegado? A gente tem que saber utilizar a inteligência e a tecnologia pro nosso lado, né? Delegado, você considera o Paraná referência em segurança? Eu considero. As maiores operações que nós vemos referentes a crimes de estelionato são feitas no Paraná. Pela delegacia de estelionato, pela delegacia de crimes cibernéticos. As maiores operações qualificadas, com toda certeza, são feitas pelas delegacias do Paraná. Trazendo a sardinha pro meu campo específico de crimes cibernéticos. Delegado, estamos encerrando, mas tem duas perguntas que todo mundo que passa por cá tem que responder. Duas E perguntas secretas. São duas perguntas secretas para o convidado. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, presta bem atenção na resposta, tá, delegado? Não me decepcione. Temos aqui em São José o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Sim. O aeroporto, delegado, é de São José dos Pinhais ou é de Curitiba? É de São José, né? Claro. Eu não sei porque chama aeroporto de Curitiba, se fica em São eu José, não né? entendo, doutor. Delegado, eu recebi a prefeita Nina Singer aqui e eu falei pra ela, dei a dica pra ela, falei, prefeita, vamos colocar na saída do aeroporto, bem-vindo. Internacional de São José dos Pinhais. Bem-vindo a São José dos Pinhais e volte sempre a São José dos Pinhais, né? Sim, por que não fazem, né, um portal igual é feito Curitiba São José, né? Sim, tinham de fazer. Acertei a primeira? Acertou a primeira, Tá. já tá quase perto do prêmio. A segunda pergunta é: café, delegado, com açúcar ou sem açúcar? Café sem açúcar. Mas você toma café com açúcar? Só ou sem? sem. Então tá Só sem acertando. açúcar. Delegado, eu mandei fazer uma caneca pra você, ó. Mandei colocar obrigado. até teu nome aqui, ó, delegado que legal, Emanuel. obrigado. Quando você for usar, dá uma moral aqui pra gente Vou e usar. coloca um Que arroba fofo. do Café Sem Açúcar pra nós. Obrigado, gente. Delegado, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter dado essa oportunidade de a gente te conhecer melhor, saber sobre os golpes da internet. Quero deixar o Café Sem Açúcar pra você, toda vez que você precisar uma oportunidade, querer falar alguma coisa, Claro. vem aqui, conta pra gente primeiro, novidades de golpes, tudo você vem contar aqui pra gente, tá? Obrigado. Então, eu quero deixar também todo o meu carinho, todo
todo o meu respeito pelo teu trabalho, porque você é uma pessoa bem humana, né? Você não tá ali só por trabalho, você tá ali mesmo porque ama a tua profissão. Então eu deixo aqui todo o meu carinho, todo o meu respeito e toda a minha admiração pelo teu trabalho, tá? Nossa, Ju, obrigado. Eu que agradeço o convite. É muito importante canais como o seu, que tem grande visualização na internet, trazerem essas situações, mostrarem para a população. A gente viu os golpes e os nossos dados estão aí. Sim. O que a gente pode fazer com relação a isso, meu Deus? Vamos jogar fora os celulares? Vamos jogar fora os computadores? Sim. Não, né? A gente tem que pegar e tem que trabalhar com prevenção, fazer uma rede de apoio para as pessoas que não sabem mexer nos aplicativos, que não sabem quais são os golpes. Com certeza. Somente assim a gente vai conseguir diminuir e criar uma conscientização ali de quais são os crimes, como eu posso ajudar as pessoas, né, Ju? E tentar Com diminuir, né, certeza. os prejuízos que são muito altos referentes a golpes Sim. digitais. Delegado, fala pro pessoal de casa qual que é a tua roupa. Pra quem não te segue no Delegado, bora seguir. Quem quiser me seguir no Instagram, Delegado Emanuel. Delegado Facinho. EMMA. É 2M, fala pro pessoal Dois que é M's, 2M. é Eco, Mike Alpha, EMMA, Noel. Emanuel, Delegado Emanuel. Obrigado, Ju. Gratidão, delegado. E o pessoal de casa, eu espero vocês quarta-feira que vem, ao vivo. Vou voltar no ao vivo na próxima quarta, ao vivo às 20 horas no canal do YouTube. Tchau!